O ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, esse cara também é mais grosso que um dedo destroncado, hein? Compartilhou agora há pouco nas redes sociais um vídeo com a brasileira Rafaela Tritzman, de 20 anos, que estava na rave atacada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Na legenda, o ministro disse o seguinte, abre aspas, Rafael sobreviveu, mas seu namorado, Hanani Glaser, foi brutalmente assassinado por terroristas do Hamas, juntamente com vários amigos do presidente Lula, após a sua comparação. Não, peraí, volta isso aí, volta esse troço aí, vou ler de novo, porque eu parei. Abre aspas, a brasileira Rafaela sobreviveu, mas o seu namorado, o Hanani Glaser, foi brutalmente assassinado por terroristas do Hamas, vírgula, juntamente com vários dos seus amigos. Presidente Lula, após a sua comparação entre a nossa guerra justa contra o Hamas e os atos desumanos de Hitler e dos nazistas, a Rafaela tem uma mensagem que o senhor deveria ouvir. Fecha aspas. Claro, o vídeo tem 8 minutos, não é isso, é um discurso, mas nós separamos um trecho. Vamos ouvir que acho que o incêndio está sendo apagado com gasolina. Roda a sonora. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, já falamos aqui, dizer que foi... eu primeiro pedi só a produção, tem um cara gritando no meu ouvido aqui, obrigado, viu? Então, o seguinte, em primeiro lugar, não existe holocausto. Holocausto é uma coisa muito séria, tem que ser usada, uma expressão que tem que ser usada nas situações raríssimas em que ele ocorre. Teve muito genocídio. Agora, o encaminhamento de uma população inteira, o extermínio completo de todos os judeus da humanidade em câmaras de gás, em campos de concentração, não é a mesma coisa do que combater o terrorismo da forma como o exército israelense está fazendo. Havia 18 milhões de judeus no mundo em 1943. Após o Holocausto, até hoje não se atingiu o mesmo número. Recentemente. E ainda não se atingiu, não chegou a 18 milhões. E veja só, as vítimas estão ali ainda, em poderio dos sequestradores. E a ação do Hamas foi bárbara. Eu vi os vídeos, é um negócio repugnante. A crueldade demonstrada. Então, quem não concorda com a forma como o exército de Israel está combatendo o terrorismo, eu, por exemplo, não concordo com bombardeios aéreos, deve fazer essa crítica em termos corretos, ponderados e operacionais. Agora, Bia, o embaixador lá, o Israel Katz, também não alivia, hein? Isso aí, todo mundo acelerando, vai bater um carro com outro. Não, saber que esse vídeo foi divulgado por uma pessoa, uma autoridade oficial de Israel, me preocupa muito, porque me faz perceber que esse episódio, que deveria ser um ato isolado, que deveria ter acabado com uma retratação do presidente, até o Rodrigo Pacheco, e aí eu coloco que existe uma enorme insatisfação de grande parte da população brasileira, e eu estou falando de sociedade civil, não estou nem falando de autoridades, que também se manifestaram contra essa declaração. Então, a gente percebe que esse não é uma fala do povo brasileiro, até porque aqui
no Brasil. Acho que, se não me engano, é a segunda maior colônia de judeus da América Latina. A gente tem mais de 100 mil judeus morando no Brasil. Não é a reflexão do pensamento da maioria da população, mas talvez o fato das palavras terem saído da boca do presidente faz com que Israel tome isso como uma ofensa seríssima vinda do país. E agora eles claramente, e Israel não costuma ser moderado nas suas respostas, inclusive a guerra que a gente está discutindo em primeiro plano é uma demonstração clara disso. Não vão desacelerar, como disse o Capês. Isso é muito preocupante, porque é um parceiro comercial importante, é um parceiro muito, muito, muito importante para o Brasil, que a gente vê aí dificultando qualquer tipo de relação diplomática.